Saudações a todos os irmãos em Cristo Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor. Para ti, irmão, que me ouve este momento, seja abençoado em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu venho partilhar uma mensagem no dia de hoje. Antes, porém, vamos orar em nome do Senhor Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor. Santo Espírito, Espírito de Deus, venha a nós a tua presença, o entendimento, a compreensão da sua Escritura Sagrada. Espírito Santo, seja a luz em nós. Espírito Santo, venha iluminar, Pai, as nossas mentes, venha fazer-nos entender a sua palavra. A luz divina venha iluminar a Escritura para compreendermos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Seja abençoado mais uma vez. Eu venho partilhar a palavra de Deus no dia de hoje, no livro de 1 de Coríntios, capítulo 12, versículo 1 até o versículo 11. Até o versículo 11, a mensagem que eu venho trazer fala a respeito dos dons espirituais. Os dons espirituais representam capacidades que o Senhor dá a cada um para a edificação da sua igreja. Lembre-se que Deus não dá nada ao homem sem um propósito. Deus, dando os dons espirituais aos homens, Ele dá com um propósito. E propósito é para a edificação da sua igreja. A Bíblia declara que os dons são dados, os dons trabalham em prol da edificação da igreja. E muita gente, por causa de não entender a respeito dos dons, eles não põem os dons espirituais que eles carregam em exercício na casa do Senhor para ajudar no crescimento da igreja. Então, hoje, eu venho trazer essa mensagem a respeito dos dons espirituais para que o meu irmão entenda, para que o irmão compreenda realmente o verdadeiro sentido dos dons espirituais. Muitos conhecem a palavra de Deus, mas não entendem sobre os dons espirituais. Muitos já ouviram a palavra de Deus na pregação, mas não entendem os dons espirituais. Entendem a palavra de forma em que eles não entendem melhor. Eu quero te dizer que na terra em que nós vivemos, a primeira coisa que nós temos como cristão é a palavra, o livro sagrado, que é a palavra de Deus. Mas a segunda coisa, nós temos as doutrinas das igrejas. Irmão, entenda que nenhuma doutrina veio do céu. Nenhuma doutrina desceu do céu. Mas sim, as doutrinas nasceram dentro da palavra de Deus, por meio dos homens, aqueles que Deus levantou, aqueles que, por uma visão de Deus, acharam fundar uma igreja, uma congregação, para congregar os filhos de Deus e ouvirem cada vez mais a palavra do Senhor. Existem em doutrinas, temos as doutrinas pentecostais, doutrinas neopentecostais, temos doutrinas evangélicas. E nessas doutrinas nascem também as teologias. Teologia é um sistema de
evangelização é um sistema que um grupo que fazem parte a uma doutrina, eles criam para instruir, ensinar os fiéis que creem em Jesus Cristo de acordo à doutrina que eles seguem. Por isso, não há uma doutrina que veio do Senhor, não há doutrina que veio diretamente do céu, mas os homens criaram as doutrinas com a palavra de Deus. Com a palavra de Deus. E não há nenhum homem que pegou esta Bíblia, ou livro sagrado, para escrever, mas sim, homens que escreveram a Bíblia Sagrada foram homens inspirados por Deus. Por isso, eu espero que me entendas, compreendas esta palavra, esta mensagem que eu trago para você. Não importa em que lugar estás, não importa em que país estás, não importa em que cidade estás, não importa de que doutrina você pertence. E não coloque orgulho em frente. Entenda a palavra de Deus no geral. Não entenda a palavra de acordo com a tua doutrina. Porque a tua doutrina é um ensino organizado para você crer de acordo à lei que foi criada dentro daquela igreja. Por isso, no livro de 1 de Coríntios, capítulo 12, versículo 1 a 11, diz assim a palavra do Senhor, no versículo 11. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Primeiramente, o apóstolo Paulo, ele, no meio do povo aos coríntios, ele vem ensinar uma palavra a respeito dos dons espirituais, porque ele encontrou no meio do povo coríntios, eles não criam, não acreditavam na existência dos dons espirituais. Então, eles eram ignorantes. Por isso que o apóstolo Paulo, no versículo 1, ele diz, acerca dos dons espirituais, irmãos, eu peço-vos, eu quero que não sejais ignorantes ou nécios. Não sejam ignorantes a respeito dos dons espirituais, porque é algo verdadeiro, é algo sério, é algo que deve ser levado em consideração. É algo que deve ser valorizado, porque é algo que vem de Deus para a edificação da sua igreja. É uma capacidade que vem do Senhor para manter a sua igreja firme. Então, a respeito dos dons espirituais, irmãos, não sejais ignorantes, mas prestem atenção a respeito dos dons espirituais. Versículo 2. Vós bem sabeis que ereis gentios, levado aos ídolos mudos, conforme ereis guiados. Ele lhes disse, bem sabem nos tempos passados que vós fostes gentios, fostes pessoas que não conheciam a palavra, não conheciam a lei de Deus, e vós fostes levados em caminho dos ídolos, para adorar os ídolos, porque não tinham domínio sobre a espiritualidade, não tinham domínio sobre Deus, não tinham domínio sobre a palavra de Deus. Eram guiados para adorar os ídolos, conforme eram guiados de acordo à lei dos homens. De acordo à lei dos homens. Então, no versículo 3 diz, portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ninguém crê na palavra de Deus. Ninguém crê no Senhor e diz que Jesus é anátema. Diz que Jesus é qualquer coisa. Diz que Jesus é Belzebu, diz que Jesus é Baal. Não.
diz que Jesus é heresia, Jesus é algo que não vem de Deus. Não, quem crê em Deus reconhece e conhece que Jesus é filho de Deus, é o enviado de Deus, o Salvador do mundo. O Salvador do mundo. E ninguém diz que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Para você dizer que Jesus é o Senhor, primeiramente você recebe a convicção do coração, porque o Espírito Santo se conecta com seu coração e te dá a credibilidade, a certeza de que Jesus é o Senhor. Ninguém diz que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo, pela certeza que o Espírito Santo traz em nós. Versículo 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Existem vários dons espirituais. Existem vários dons, sem acepção de nenhum. Existem vários dons, mas o Espírito é o mesmo, que faz a distribuição dos mesmos dons a cada um. O Espírito é o mesmo do Senhor, o Espírito Santo, que nós invocamos, mencionamos nas igrejas, em todas as doutrinas que nós professamos o nome de Jesus. É o mesmo Espírito Santo que faz a distribuição dos dons espirituais. E na distribuição dos dons espirituais que o Espírito Santo faz, ele não escolhe o tempo, ele não escolhe o momento, ele não escolhe a quem vai dar o dom espiritual. Ele não escolhe qual dom dará, mas sim cada um recebe o dom de acordo à vontade de Deus. De acordo à vontade de Deus. É o mesmo Espírito, entenda? É o mesmo Espírito Santo que faz a distribuição dos dons espirituais. Os dons são muitos, mas o Espírito é um. É um. No mesmo versículo diz, o versículo 5, aliás, diz: há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Espírito é o mesmo. Ministério significa serviço. Este serviço é serviço do Senhor. Existem pessoas na terra que estão na terra, mas o Senhor lhe destinou ou deu-lhe um serviço para fazer na terra. Por exemplo, nem todos nasceram para ser pastores. Alguns se intitulam porque querem ser, mas nem todos nasceram para serem pastores. Nem todos nasceram para ser apóstolos. Nem todos nasceram para ser profetas. Nem todos nasceram para serem evangelistas. Nem todos nasceram para ser mestres da palavra. Não. Esses serviços é para aqueles que o Senhor destinou. É para aqueles que o Senhor tem propósito com eles na terra. Alguns nasceram apenas para ter dons espirituais e não ministérios. Como assim ministérios? Ministérios é serviço, conforme eu disse. Se formos no livro de Éfesios, capítulo 4, versículo 10 até o versículo 12, nós vamos entender, no versículo 10 diz que o mesmo que subiu acima do céu é o mesmo, ou o mesmo que desceu, é o mesmo que subiu acima do céu. E ele destinou uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Jesus, ele deu para a sua igreja pastores, ele deu para a sua igreja apóstolos, ele deu para a sua igreja profetas, ele deu para a sua igreja evangelistas, ele deu para a sua igreja pastores, ele deu para a sua igreja doutores ou mestres, para ensinar os filhos de Deus, para ensinar os homens na terra,
para ensinar aqueles que não têm domínio a respeito de Deus, aqueles que não conhecem Deus. Mas nós na Terra conseguimos notar que existem doutrinas que vêm com um ensinamento diferente. Por isso que eu disse no princípio, não segue o movimento da doutrina, não segue a teologia. A teologia é um sistema organizado pelos homens de acordo à doutrina que professam. A teologia não veio de Deus. A teologia não veio do céu. Mas os ministérios vieram do céu. O ministério está na palavra. Os dons espirituais estão na palavra. Leia atentamente a carta que eu disse, Éfesos capítulo 4, versículo 10 até o versículo 12. Fala dos ministérios que Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, deixou para a sua igreja. São serviços que o Senhor Jesus deixou para a sua igreja e não deixou para todos. Ele deixou para alguns que são escolhidos, que carregam o propósito de Deus, aqueles que foram levantados como ministros de Deus. Ministro de Deus. Alguns carregam um ministério, que é o serviço de profeta, conforme nós conseguimos notar no mundo em que nós vivemos. Saiba que nem todos são falsos. Uns são verdadeiros, outros são falsos, porque a verdade e a mentira andam juntos. A falsidade e a verdade seguem-se. Não a verdade sem mentira, não a mentira sem verdade. Não há filhos de Deus sem filhos do diabo. E não há filhos do diabo sem a presença dos filhos de Deus. Existem falsos profetas, falsos pastores. E existem pastores verdadeiros. E existem profetas verdadeiros, apóstolos verdadeiros. Não sigam o ensinamento de doutrinas, mas procura conhecer verdadeiramente, profundamente, a palavra de Deus, para ninguém te enganar. Os falsos estão em todas as doutrinas. Os falsos estão em todas as igrejas. Os verdadeiros estão em todas as igrejas. Os verdadeiros estão em todas as doutrinas. Não sigam o ensinamento das pessoas de acordo com a teologia criada pelos homens para te ensinar, te dar um ensinamento que não é verdadeiro, que não vem do céu. E você fica acreditando assim, neste tempo não existe, o que eles fazem não existe, o que acontece não. Para os pentecostais, eles creem que o Espírito Santo até hoje capacita os homens, usa como profetas, como apóstolos, como pastores, evangelistas, mestres, para fazer a obra de Deus, a vontade de Deus na terra, para liberar uma revelação de Deus. Não começou hoje. Por isso que a Bíblia diz que o Deus é mesmo ontem, hoje, amanhã e eternamente. Deus não muda. Se Deus é mesmo ontem, então se ontem levantou homens como profeta, hoje também vai levantar. Em Deus não existe limites. Em Deus não existe tempo. O tempo em Deus é para cumprir um propósito para o seu povo. Não quer dizer que o tempo define aquilo que Deus vai fazer e aquilo que Deus não vai fazer. Não. Propósito é diferente da vontade de Deus. Propósito é diferente do ministério que Deus deixou, que Deus destinou, deu para a sua igreja, para os seus filhos na terra. Entenda que existem pessoas que nasceram para ser pastores. Existem pessoas que nasceram para ser apóstolos. Existem pessoas que nasceram para ser profetas, doutores, mestres, evangelistas. Sim, existem pessoas que nasceram para isso. E para aqueles que não nasceram para isso, eles pensam que é invenção. Não é invenção nenhuma, está na Bíblia, está na palavra de Deus. O que está no livro sagrado é porque existe. É porque a sua vontade vai acontecer. Porque é a sua permissão no trono celestial. Por isso, no versículo
6, nós vamos encontrar a diversidade de operações. Operações. A diversidade de operações é um dom de operação. A diversidade de operações, a forma de trabalhar, a forma de atuação no terreno, na igreja. Como você prega, você se prestar atenção, nem todos os ministros, nem todos os pregadores pregam da mesma forma. Não, cada um carrega uma habilidade diferente. Pregam de forma diferente, mas trazem o mesmo ensino. Trazem um entendimento diferente, porque Deus não capacita da mesma forma. Deus capacita de forma diferente. A inspiração que Deus dá é diferente a cada um. Primeiro dom diz que há diversidade de operações. Quer dizer que a forma de atuar, ou a forma de atuação, a forma de pregação, a forma de como expressar uma palavra no Espírito, uma palavra profética, não é a mesma. Por isso que nós vimos, principalmente para as igrejas proféticas, nós vimos formas de operação diferentes. E muitas das vezes nós dissemos é invenção. Nós dissemos isto não existe. Nós dissemos isto é criação dos homens. Nós dissemos como é que está a agir assim, como é que está a atuar assim, como é que está a falar assim. Da forma que Paulo falou, da forma que Paulo ensinou, não da mesma forma que Jeremias ensinou. Da forma que Paulo ou Pedro atuou de acordo com a missão de Deus. Não é da mesma forma que Isaías atuou. Não, é de forma diferente, atuação diferente. Se você seguir as histórias desses homens de Deus, cada um onde estava agia de uma forma diferente, de acordo com a capacitação do Senhor. Por isso, entenda profundamente a palavra. Não espera tudo em ouvir sua pregação no altar. O pastor vai trazer um ensino. Não espera só isso. Procura estudar a palavra de Deus. Procura meditar a palavra de Deus para você entender profundamente a palavra do Senhor. Certo momento, um grupo de irmãos evangélicos, eles descobriram que esse negócio, essa história de frequentar o deserto e se isolar para orar sozinho, você e Deus, era uma boa coisa. Eles começaram a se dedicar, foram nas matas orar, se isolar para orar, porque na Bíblia tem. E quando a igreja ouviu, quando o líder da igreja ouviu isto, pegaram os irmãos, colocaram na disciplina. Por quê? Não é porque o pastor é mau, não porque o pastor não conhece. Não, ele conhece. O problema é a doutrina, a lei que ele segue. A doutrina que ele segue não pode desobedecer a doutrina. Não quer dizer que é a palavra que diz, não. É a doutrina. E Paulo disse, cada um crê na doutrina que segue. Esteja inteiramente ligado na doutrina que crê. A obediência da doutrina é que faz com que algumas pessoas se perdem. Queres seguir a doutrina? Siga, mas não traga um ensino parecendo que é algo somente que existe e não pode existir outra coisa, não. Há diversidade de atuação. Há várias formas de pregar. Nem todos vão pregar da mesma forma. Nem todos vão profetizar da mesma forma. Há quem virá, vai revelar, como profeta, como apóstolo, pastor. Ele vai revelar nomes, vai revelar com detalhes
Mas há quem vai revelar coisas mínimas. Há quem vai pregar de forma profunda, onde está sentada a pessoa, ouvindo a mensagem que vai pregando o pastor, o apóstolo, o profeta. Sente mesmo dentro dele que o Espírito Santo lhe visitou. Mas há quem não sente nada. Há quem prega, as pessoas não sentem nada. Aquela pregação não gera conversão, não gera mudança, é normal. Se não gerou para ti, gerou para outra pessoa. Se você não creu naquela mensagem, há quem creu e lhe ajudou. Há várias formas de atuação, há várias formas de pregar. Entenda isso. Há várias formas, a diversidade de operações. A diversidade de operações. No versículo, é o mesmo versículo 6, mas o Espírito é o mesmo Deus, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. É o mesmo Deus que opera tudo em todos. Versículo 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. A manifestação do Espírito é dada a cada um da forma que é útil. Isto indica que a manifestação do Espírito Santo não desce vazio, o Espírito Santo desce com poder. O Espírito Santo traz tudo. O Espírito Santo traz cura, o Espírito Santo traz revelação, o Espírito Santo traz tudo, irmão. A manifestação do Espírito é feita a cada um da forma que for útil. Da forma que for útil, quer dizer que não depende do homem, depende de Deus. Deus observa na terra. Hoje, de que forma eu vou manifestar o meu Espírito? Por meio desse homem, no meio do meu povo, no meio da igreja. Ele observa o que está acontecendo na terra, o que está acontecendo nas pessoas, o que as pessoas estão a passar, por que as pessoas não estão a crer em mim, na minha palavra. Então, de acordo com o que o Senhor nota, então o Senhor capacita, usa o seu servo na igreja, no meio do seu povo, para a manifestação do Espírito Santo naquilo que for útil, para resgatar os seus filhos da escravidão do diabo, para resgatar os seus filhos da incredulidade que o diabo colocou dentro dos seus corações. Versículo 8. Porque há pelo mesmo Espírito é dada a palavra da sabedoria. Há quem, pelo mesmo Espírito de Deus, recebe o dom de sabedoria. O dom de sabedoria. Há quem no Espírito recebe o dom de sabedoria. Irmão, nem todo pastor que dirige a igreja dirige porque tem o dom de curar, tem o dom de profetizar, tem o dom de revelar, tem o dom de pregar, mas sim, alguns carregam o dom de sabedoria. E a sabedoria é que faz com que mantenha-se a igreja viva, mantenha-se a igreja da forma que se encontra. Alguns receberam o dom de sabedoria. E há outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de ciência. Alguns têm o dom de ciência. Se você consegue ver pessoas, cientistas, que conseguem criar várias coisas, por exemplo, já fabricam carros, aviões, fabricam medicamentos para a saúde das pessoas, fabricam não sei o que, muita coisa. É a sabedoria, o conhecimento, é o dom de ciência. É o dom de ciência, não é outra coisa. Só que muitos usam deste dom que Deus lhe deu. Eles pensam que até onde Deus permite, não basta para eles. Então acrescentam outras coisas. Acrescentam outras coisas por causa da fama e enriquecimento.
por causa do dinheiro e a fama, eles acrescentam outras coisas, mas são pessoas que carregam o dom de ciência. Ele tem o domínio sobre a ciência. Existem pessoas que quando está a conversar contigo sobre a medicina, você vai pensar que talvez ele passou em todas as formações que existem sobre a medicina, ele passou em universidades que se encontram fora do país, onde existem ensinos de uma dimensão mais alta. Mas não, ele se formou mesmo em Angola, ele se formou em Portugal, ele se formou em Brasil, ele se formou em Moçambique, não se formou em Estados Unidos, não se formou em uma potência máxima, não. É porque carrega o dom da ciência. Entenda, é o dom da ciência. Existe médico que quando receita para você, dá para você uma receita, tomando os fármacos, a doença desaparece, mas existem outros que não acontece. Porque uns carregam dom, outros é pelo ensino que receberam, é pela experiência, pelas práticas que lhes foram ensinadas. Por isso que eles fazem aquilo. Mas uns carregam dom de ciência. Entenda isso. Alguns dons de ciência. E há outro, pelo mesmo Espírito, carregam o dom de fé. Outros, pelo dom de Espírito, carregam o dom de fé. Irmão, existem pessoas que têm o dom de fé. O diabo pode se levantar de qualquer forma, não desiste de Deus. Não desiste, não nega a palavra de Deus. Pode acontecer morte na família, pode acontecer morte das pessoas que ele ama, que ela ama. Dificilmente vai desistir de Deus, dificilmente vai falar mal de Deus, dificilmente criará um conceito negativo sobre Deus, porque alguém que carrega a fé em Deus como dom. Existem pessoas que têm fé como dom. Alguns é só fé para crer em Deus, mas alguns é dom de fé. Entenda isso, irmão. E outros, pelo mesmo Espírito, dons de curar. Irmão, existem pessoas que carregam dons de curar. Este dom encontra-se no plural. Dons de curar. Encontramos em frente que dom de fé. Mas aqui nós encontramos dons de curar. São vários. Há quem você vai ver nesta vida, vamos mais na vida profética, nós vamos encontrar profetas, pastores, apóstolos, doutores que estendem a mão para você, o dom de VH desaparece. Ora para você, trombose desaparece. Ora para você, diabetes desaparece. Várias doenças que a medicina até não consegue dar solução, não tem ainda cura, mas na espiritualidade, em Deus, a cura. Existem pessoas que quando olham para você, o problema que você carrega desaparece. A doença que já fez não sei quantos anos, essa doença desaparece do seu corpo. Existem dons de curar. Existe pessoa, pastor, que tem dom de cura para diversas doenças. Existe pessoa que tem dom de cura só apenas de uma doença, ou duas, ou três, ou cinco. Mas dons de curar. São vários dons de cura. E esses dons, Deus não dá a todos. Todos os dons de curar a uma pessoa. A várias pessoas. Ele distribui de acordo com aquilo que for útil no meio da igreja. E há outros, a operação de maravilha, os milagres que você vê, os milagres que você assiste.
Há pessoas que lhes deram o dom de operação de maravilhas. Quando ele dizer, esta dor de cabeça desaparece agora, vai desaparecer. Está na Bíblia. Está na Bíblia. Estou a ler o livro de 1 de Coríntios, capítulo 12, versículo 1 em diante. Estou no versículo 10, onde fala o dom de operação de maravilhas, milagres que você assiste. Nem todos os milagres são invenção, nem todos os milagres vêm do diabo. Está aqui. Como é possível não acontecer se está na palavra de Deus? Se está aqui escrito, é Novo Testamento, irmão, não é Antigo Testamento, para dizer que é uma era que não é nossa. Não, nós conhecemos Jesus, conhecemos a palavra de Deus, conhecemos Deus por meio de Jesus Cristo. Por causa dele, sacrificado, derramou sangue na cruz. É onde nós nascemos, a nossa essência é lá, na cruz. O nosso aparecimento, a nossa origem é na cruz de Carvalho, naquele monte de Golgota onde o Senhor verteu o sangue. A palavra está aqui. Há pessoas que carregam dons de operação de maravilhas. Milagres acontecem. Existem lugares que os paralíticos andam. Porque o mesmo Mestre Jesus, ele disse que, para além dos milagres que vocês veem, todo aquele que crê em mim fará coisas maiores do que essas que vocês veem. Falou para os discípulos. E não falou só para eles, falou também para nós, as próximas gerações. Porque se fosse só para depender daquilo que falou para nós, nada na Bíblia, nós estávamos presentes. Tudo nós encontramos. Fala de um povo. E nós apenas cremos naquilo que falou para um povo. E nós cremos que está a falar também para nós. O Senhor está a falar também para nós. Então, existem pessoas que carregam dons de operação de maravilhas. Milagres acontecem. E há outro, a profecia. Existe pessoa que carrega dom de profecia, irmão. Não é magia, não é bruxaria. Existe pessoa que carrega dom de profecia, que quando sentar contigo, vai te começar na ponta da unha até a ponta do fio do cabelo. Vai te revelar tudo, vai falar tudo sobre a tua vida. Vai falar coisas que você não sabe, coisas que você nunca contou para ninguém. Não é combina. Nem todos têm tempo para combinar. Ninguém tem tempo numa igreja onde tem 100 pessoas, tem 200, 300 pessoas, sentar com todas as pessoas para conversar com eles, para combinar com eles. Se simples coisas, simples necessidade no meio da família, você já esquece. Tem coisas que você esquece. Agora, onde há 500 almas, você vai conseguir lembrar tudo que as pessoas que te contaram? É possível isto? É falta de crer em Deus. Nós cremos os dons espirituais na letra. Não cremos na realidade. Não. Nós devemos crer que até agora os dons do Espírito Santo funcionam. Deixa. Não acredita neste ensino que você recebe, que não é verdadeiro, que tem a ver com as limitações doutrinárias. Não tem a ver com Deus. Creia no Senhor. Os dons até agora estão a trabalhar. Os dons até agora estão a descer na vida das pessoas. Qual é a explicação que você me dá? Alguém que não conhecia a palavra de Deus foi delinquente. Matava as pessoas. Roubava coisas das pessoas. Mas por ouvir uma pregação, se converteu. Às vezes ouviu um pastor, um pregador, um profeta, um apóstolo, um mestre, um evangelista pregar, anunciar uma mensagem. E a mensagem que estava a anunciar fazia parte da sua vida, da sua história. Se converteu, se entregado a Deus, Deus não vai lhe usar, não vai lhe capacitar. Como é que Deus capacitou Paulo? Estava com Paulo. Paulo grandes milagres fez pela capacitação de Deus, pelo uso de Deus. E o bandido neste tempo, neste nosso país, não vai se converter e fazer as coisas acontecer.
Não vai receber, não vai ouvir de Deus, não vai receber da parte de Deus a capacitação, os dons espirituais. Por quê? Tem que crer somente na letra para depois dizer que o irmão se converteu? Não. Até hoje, Deus capacita com os dons espirituais. Com os dons espirituais. Há quem carrega o dom de profecia. Ele vai profetizar a tua vida. Não veio da cabeça dele. Não veio do seu coração, da projeção. Não, dos seus planos. Veio da palavra. Está na palavra. Está na escritura. Vai acontecer. Você pode ter dom de profecia. Você se é destinado em ti este dom. Se ainda não se manifestou agora, em frente onde nós vamos, vai se manifestar. Você vai profetizar as pessoas, porque você carrega este dom. Não importa se você faz parte de uma doutrina evangélica, chegará um tempo que o Senhor vai te afastar dessa doutrina, para você estar no lugar certo, onde você vai pôr em exercício, em funcionamento o dom que você carrega, o dom de cura, o dom de operação de maravilhas. Na evangélica você não vai conseguir fazer isso. Existem pessoas que têm dom mesmo de pregação, dom de pregação, vai pregar sua palavra, e este mesmo na igreja evangélica, não na profética. Vai fazer o que na profética? Creia no Senhor Jesus, creia nos dons espirituais. Dom de profecia. E há outros, o dom de discernir os espíritos. Existem pessoas que carregam o dom de discernir os espíritos. Quando os espíritos começam a se manifestar, conseguem entender que esse espírito X, que esse espírito que age na área X, área financeira das pessoas, esse é o espírito que age, bloqueia a saúde das pessoas, que traz a doença na vida das pessoas, que faz isso, aquilo. Existem pessoas que têm dom de discernir os espíritos. E há outros, a interpretação ou a variedade de línguas. Existem pessoas que têm dom de falar, de expressar várias línguas. Falam várias línguas, falam inglês, português, falam algumas línguas nacionais, línguas estrangeiras, muitas línguas que ele fala. Pessoas dizem, como é possível? Esta pessoa fala isso todas as línguas, 12 línguas, 16 línguas. É o dom que ele carrega. Ele carrega o dom da variedade de línguas. Dom da variedade de línguas que ele carrega. E há outros, a interpretação de língua. Existe pessoa que consegue interpretar as línguas que as pessoas falam. Tem dom de interpretar línguas. Entenda. Mas um só, esse é o versículo 11, um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. É um só Espírito, é um só Deus, mas ele se manifesta, reparte os dons espirituais a cada um conforme a sua vontade, conforme a vontade de Deus, de acordo com o propósito de Deus na vida do homem. Ele reparte os dons espirituais a cada um. Por isso não se assustem quando você vê as pessoas a pregar, a revelar, a curar, a libertar, milagres acontecer. Nem tudo é magia. Irmão, se fosse magia, todos os pastores teriam. Se for magia, então você conhece. Se você fala de magia, você conhece onde se faz esta magia. Não é magia, creia. O que faz muito falar as pessoas dessa forma é falta de conhecer profundamente a palavra. Só depende das pregações dos pastores. Não se limita só em ouvir as pregações que os pastores trazem na igreja. Os ensinos que os pastores trazem de acordo às doutrinas que eles creem, que eles professam, doutrinas que eles aceitaram. Mas aceita pelo estudar a palavra de Deus. Antes de você estudar a palavra, peça o entendimento.
peça a capacitação do Espírito Santo, a compreensão da palavra. Deus vai te fazer entender profundamente a palavra de Deus. Não se limita só em Antigo Testamento, estuda profundamente o Novo Testamento. Vai te ajudar. Os livros de Paulo ensinam muita coisa. Ensinam. Os livros de Paulo vão tirar as dúvidas que se encontram em ti. Muitos de nós escolhemos versículos na Bíblia, no Novo Testamento, por causa das doutrinas que nós aceitamos. Mas para nós não é isso. É ensinar tudo. É ensinar tudo. Acredita que os dons espirituais até hoje estão a ser derramados no meio das igrejas, nas pessoas, para trabalhar com esses dons com o propósito de dar crescimento na igreja de Deus. Com o propósito das pessoas crerem em Deus. Porque os dons espirituais se manifestam, trabalham para a edificação da igreja. E quando nós falamos crescimento da igreja, edificação da igreja, não são as paredes, não é a estrutura metálica, não é a estrutura física, não é a estrutura de construção civil, não. A igreja refere-se à congregação. E quando nós falamos da congregação, não são as paredes que congregam, não são as cadeiras que congregam, não. São as pessoas que congregam em um determinado lugar. A reunião das pessoas em um determinado lugar para aprender, para ouvirem sobre Deus. Essa é que é a igreja que o Senhor quer edificar por meio dos dons do Espírito Santo. Irmão, creia nos dons do Espírito Santo, creiam na sua existência, creiam que até hoje os dons espirituais estão a se manifestar. O Senhor está a derramar na vida das pessoas, na vida dos ministros, para a edificação da igreja na terra. Lembra-se que não falei apenas dos dons espirituais, mas na classificação dos dons espirituais nesse capítulo, nós encontramos a diversidade de ministérios. Existe ministério de pastor, ministério de apóstolo, ministério de profeta, ministério de evangelista, ministério de doutor ou mestre. Está na Bíblia. Os profetas que você vê, os apóstolos, os mestres. Por que na tua igreja evangélica não tem apóstolo? Por que na tua igreja evangélica não tem profeta? Não, mas os doutores estão lá. Os evangelistas estão lá. Os pastores estão lá. Será que vamos cumprir uma parte da Bíblia, outra não? Tudo é a palavra de Deus. É onde você consegue entender que não é a palavra, não é a Bíblia, não é Deus. É a doutrina da igreja que limita as pessoas em fazer certos trabalhos, que limita as pessoas em agir até certo ponto. Tem coisas que podem fazer, outras coisas não podem fazer. E ele não pode desobedecer a doutrina. É a doutrina que ele creu, a doutrina que ele aceitou, é a lei. A doutrina é como se fosse a Constituição da República de Angola, a Constituição da República de qualquer país. Não se pode desobedecer. É crime. Para nós, não é crime, é pecado. Para os cristãos, é pecado desobedecer a doutrina. Por isso que Paulo diz: cada um esteja inteiramente ligado na doutrina que crê. Se você julgava alguém por causa da doutrina que professa, doutrina que crê, não julgue. Não julgue, por favor. Não julgue. Ore para todos. Vamos orar pela salvação das nossas vidas, pela salvação da nação, pela salvação do povo de Deus. Não julgue, porque não é a palavra, não é Deus. São as doutrinas que os homens criaram na terra, nas igrejas. É mal? Não. É necessário. Tudo vem de Deus. Onde estás, esteja à vontade. Onde não estás, não julgue. Creia na palavra de Deus, creia na existência dos dons espirituais e os ministérios que Deus deixou, ou Jesus, nosso Senhor e Salvador, deixou para a sua igreja. Seja abençoado. Shalom, shalom, shalom. Saudações
para todos. Obrigado. Deus te abençoe. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua família. Deus te faça entender a palavra de Deus em todo momento. Se nascer alguma dúvida em ti, deixa uma mensagem. Deixa uma mensagem. Estou disponível para te fazer entender a respeito da palavra de Deus. Obrigado. Deus te abençoe.